Olá, pessoal. Boa tarde. Este é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos assim com um certo atraso, nós tivemos problemas técnicos, né? Se a Globo tem problemas técnicos, por que eu não vou ter, né? É normal que aconteça isso. Nós entramos aí, mais ou menos, né? Mas já estamos acertando tudo, não dá para acertar agora, porque nós temos um compromisso com vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A participação de vocês é fundamental. Então, participem, nós estamos acompanhando aqui as perguntas, vamos acompanhar as suas dúvidas. E uma boa tarde do Newton. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela paciência e pela compreensão. E vamos ao nosso grupo. Mas hoje nós temos um presente. Olha, vale muito a pena essa espera, porque hoje nós temos um presente para eles, né, Beni? Tu me chamou de Beni, tu me chamou de Beni. Gostou? Oh, se eu fosse um pouquinho parecido, né? Tava bom demais. É que ele não sai da nossa mente, pelo menos no meu coração. Mas você já acabou de entregar o presente. Eu ia entregar, era uma surpresa, agora já não é mais surpresa. Nós temos uma surpresinha lá da abertura. Nosso querido, amado Beni Coquito tem uma mensagem para nós, né? Você lembra do Kung Fu? Lembra do gafanhoto? Então vocês vão acompanhar o Beni agora contando essa história muito legal. São 3 minutos, são quase 4 minutos na realidade. Acompanhem com a gente agora e depois a gente volta para começar a estudar, tá bom? Enquanto isso, vai avisando o pessoal que nós já estamos aqui. Já estamos no ar. Já estamos no ar. Perfeito? Vamos lá? Toda vez que eu ouço alguém falar sobre problemas, e olha que nesses últimos tempos a gente tem falado muito de problemas, todos estamos preocupados porque a palavra que permeia, né, nosso universo é dúvida. Nós nunca sabemos o que será amanhã, depois de amanhã, tempos difíceis. Mas sempre que se fala em problema, eu lembro de uma história de um mestre com seu discípulo. O mestre estava concentrado, fazendo meditação à frente de um lago. E o discípulo veio, sentou do lado dele. E o mestre, conhecendo aquele rapaz tão jovem, que nem tinha 20 anos ainda, olhou para ele e disse, lembrando daquela do Kung Fu, gafanhoto, o que lhe aflige? Falou, mestre, eu estou com uns problemas, tal. Diga os problemas. E o rapaz relatou, né, o que estava passando. E o mestre já tinha uma ideia que um jovem de 18 anos tinha problemas que eram coisas simples, mas na idade dele pareciam grandiosas. E o mestre falou assim, vá até a nossa casa e traga, por favor, um copo, um balde, uma colher e sal, um pote de sal. O rapaz foi, voltou, já pensando o que seria aquilo. Sal? É estranho. E o mestre falou assim, pegue uma colher de sal, coloque no copo e agora complete com água. Mexa bem e agora experimente, gafanhoto. E o rapaz experimentou. Que tal? Ele falou, horrível, mestre, salgado, tá horrível isso aqui. Ok. Pegue esse balde agora, coloque a mesma medida, uma colher de sal, complete o balde todo de água e mexa. Experimente agora. O rapaz experimentou. E agora? Agora está melhor. Mas você sente o gosto do sal ainda? Sim, eu sinto. Ok. Coloque mais uma vez uma colher de sal. Agora vai até a beira do lago. Jogue a colher de sal no lago e mexa. Ok, gafanhoto, agora experimenta. O rapaz experimentou. Então, a água está maravilhosa. Você não sente o gosto do sal? Não. Então volte aqui. O rapaz sentou-se ao lado dele e falou, então, entre o copo, o balde e o lago, existe uma diferença. É onde você coloca o seu problema. Imaginemos que a colher de sal é o problema. Ela no copo d'água, num lugar pequeno, parece um grande problema. No balde, que é um lugar médio, parece um problema mais ou menos. Mas quando você coloca o seu problema num recipiente grande, o problema some. Gafanhoto, seja grande. Transforme o seu problema numa coisa pequena. Você é que dá a dimensão para ele. E vai chegar um dia em que você vai colocar o seu pequeno problema numa dimensão tão grande que você nem vai notar que isso será mais um problema na sua vida. Então, acho que fica uma dica boa para a gente. Às vezes, nós colocamos um pequeno problema num pequeno recipiente. E quando vier o grande problema, como é que nós fazemos?
Então, acostume-se desde já a colocar o seu problema sempre num recipiente grande. Pense grande. Pense como uma pessoa grande. Pense como alguém que é um espelho de Deus, que tudo criou. E os seus problemas vão diminuir com certeza, porque problemas todos temos. E eles virão na sua vida para te provar. Você nunca vai saber o quanto você suporta, o quanto você consegue aguentar ainda, se os problemas não vierem. E eles vão vir em forma de doença, de problemas financeiros, problemas de família. Os problemas virão. Coloque-os sempre em lugares grandes. Transforme os problemas em coisas pequenas, em lugares grandes. Seja grande e os problemas ficarão pequenos. Tá bom? Forte abraço para você. Forte abraço para você. Beni Coquito, muito, esse é o cara. Olha, vamos dar um abraço aí pro pessoal. Turma aí, Isso, a turma que tá chegando. Ó. Quem chegou agora por último foi o Wilson Trindade, o galã do Luiz Monteiro de Com Barros. certeza, O galã do Luiz Monteiro de Barros. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. Isso, um abraço a todos aí. Um abraço a todos, Rosana Galvão. Um abraço, Rosana. Delmira Ciccone Moutinho. Um beijão. Esposa, Lenice Aparecida Stein. Um abraço, Lenice. Rosimeire Cortez Caetano. Ana Paula Alonso. Lady Del Ciccone, né? Carla Renata Capasso. Carla Renata está em todas, ela está lá com o Luiz Monteiro, tá com a gente. Gosta muito, isso é muito bom, Carla, parabéns. É bem atuante, parabéns, Carla. Esther Amaral, Cláudia Ribeiro. Um beijo, Claudinha, minha linda amiga querida, e pro Jô também, um grande beijo pro Jô. Sueli Manfredi de Júlio, Regina Lago também, que está em todas, né? E aí, o pessoal dando boa tarde aí, o pessoal todo está dando boa tarde. E vamos pro estudo, né? Para não perder tempo, não é isso? Vamos lá. Pergunta 367 a 370A. O que? Se refere a que hoje? Hoje é sobre a nossa contato com o nosso corpo, né? Hoje é... Ah, o cara me deu branco. Deu branco? Deu branco. Não, mas eu vou falar. Peraí, gente, não vai ficar assim. Tá aqui, ó. Assiste aqui, ó. Influência do organismo. Influência do organismo em nossas vidas. Item 4, influência do organismo. Isso. Certo? E aí a gente vai. Eu quero só dar um oi, que chegou agora a nossa contratada, né? Hoje a gente está meio assim, com problemas, problemas técnicos aqui, mas está dando, já estamos com certeza no ar. Eliana Fernandes, a nossa contratada, Alcina Sotelo Medeiros, a voz da multidão, boa tarde. Só o dono de falar o nome dela, os nossos corações estremecem, fala a verdade. Rosilane Lima, Leonice Aparecida, já falei, e a Solange Baione, que entrou agora, está falando de Curitiba. Um abraço, adoro a tua terra, adoro Curitiba. Grande abraço para os curitibanos. Adoro mesmo. Gente, vamos estudar junto? Vocês vão ver um vídeo agora, esse vídeo deve ter 3 a 4 minutos, se eu não me engano, que eu estava vendo. Acompanhe, é mais um pedaço do Livro dos Espíritos. E mais importante que você acompanhar é você tirar dúvidas, é você dar a sua opinião, é você falar do assunto ou de um outro assunto que a gente possa eventualmente ajudar, sempre dentro do contexto da doutrina espírita. Vamos lá? Vamos lá. Vamos estudar. Influência do organismo, vamos lá. Influência do organismo. Perguntas 367 a 370A. Ao unir seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito
a de um charco lodoso que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos não teriam sido gênios, e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e nada tereis de racional. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado? Ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Muito bem. Bem, gente, eu não sei se vocês perceberam, tem duas situações que foram colocadas aqui. Primeiro é que o espírito, a essência espiritual, a nossa essência, a nossa energia, ao reencarnar, ela fica como enclausurada. Nem toda a habilidade que nós temos conseguimos desenvolver em função do próprio organismo. Ou seja, o corpo físico ele é uma clausura, né? Então, os órgãos interferem na nossa essência. A outra coisa importante, que eu acho muito importante para nós que somos ou estamos tentando ser espíritas e os simpatizantes, é que muitas vezes nós tratamos as enfermidades, sejam elas crônicas ou apenas temporárias, nós tratamos o efeito e não a causa. Ou seja, o corpo físico ele adoece em consequência da interferência do perispírito, porque o perispírito ele é o quê? Ele é o intermediário, ele é o porta-voz do espírito, tá certo? Eu costumo dizer que ele é um interface, né? Ou interface entre o que o espírito quer e o que o corpo necessita para transitar e fazer e ajudar ao espírito na sua jornada evolutiva. Então, toda enfermidade física, toda, sem exceção, ou ela é proveniente de restauração e resgate
passados, pode ser que você reencarne com algo a resgatar, que são as deficiências mentais, algumas enfermidades que já nascemos com ela e ela se desenvolve com o tempo, mas também tem aquela enfermidade que a gente adquire agora e não víamos com ela. Porque elas são provocadas pelo quê? Pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Que se for salutar, o organismo é salutar e muitas vezes acabamos curando ou minimizando as enfermidades que a gente traz do passado. Há um caso, não só enfermidades, como um acontecimento. Há um caso que Chico Xavier nos conta, aliás, Geraldinho nos contou, porque conviveu com ele. Geraldinho, que estará conosco dia 22 agora, aqui desse mês, uma quinta-feira. Em que uma pessoa muito conhecida de bonérrima, uma pessoa que trabalhou com Chico, era bonérrima, uma pessoa maravilhosa, e ele teve um acidente e perdeu um dedo. Aí ele ficou indignado, falou, caramba, como assim? Poxa, eu não sei o que eu faço e tal. E foi conversar com o Chico. E Chico, como sabe saber de tudo, ele conseguia ler a nossa áurea, o nosso campo energético, os nossos registros acásticos, que são as nossas informações passadas. Ele falou assim, olha, na outra encarnação, numa encarnação passada, você foi um ditador e o seu prazer era decepar pernas, braços, mãos dos seus inimigos, mas você não os matava, você decepava e se sentia com o prazer da dificuldade dele. E você veio para perder um braço, para perder o braço. Mas em função de tudo que você fez, por quê? Porque o amor apaga todo o mal que a gente faz. Então, por você, pela pessoa que você, pelos trabalhos que você fez, por tudo que você fez, em vez de você perder o braço, como você ainda tinha que sentir a dor da perda física, né? Porque aquelas pessoas sofriam como todos nós, né? Perdemos uma perna, né? Um braço. Que nem o Van Gogh, né? Que cortou ele. Isso, olha, lembrou bem o Van Gogh. Vamos falar sobre o Van Gogh daqui a pouco. Então, você tinha que sentir a perda do físico. Então, como você falou, pessoal, perdeu só o dedo. Isso é em função de um resgate, ou seja, a pessoa se preparou. Porém, como nós dissemos, todo conhecimento, muitas vezes, se a gente não administrar, leva à loucura. Van Gogh, por exemplo, que era um espírito de autoconhecimento, não é luz, não, né? Mas tinha muito conhecimento, ele enlouqueceu. Van Gogh, no momento, ele enlouqueceu e começou a ter surtos, assim por dizer, a ponto de cortar uma orelha, né? Porque ele surtou, ele não entendia, ele tinha uma capacidade de percepção tão imensa que fora do corpo, na erraticidade, ou quando ele estava no mundo espiritual, ele se sentia livre e entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando a gente vem para o corpo físico, com essa pressão e o véu do conhecimento, se você não administrar bem esse processo, você enlouquece verdadeiramente. E ele tinha ele extravasava na sua arte, né? Ele era muito preso, né? Ele era muito recatado, ele extravasava na sua arte, né? Tanto é, a Ana Denegre esteve conosco ontem, né? Uma rapaz maravilhosa. Quem não viu, assista, vale porque foi maravilhoso. Ela falou sobre a música, a influência da música no nosso organismo, a importância da música para nos acalmar. Até deu uma dicasinha da música para o problema pandêmico hoje, como é que a música pode nos ajudar, né, José? E das enfermidades físicas, que tipo de música nós devemos ouvir. Até para as crianças, né? Exatamente. Melhorar na matemática. Olha só, você tem uma sonata lá de Mozart, se eu não me engano. Seu filho está com problema na escola, não consegue desenvolver. Veja o vídeo que ela nos deu uma dica. Eu vou fazer com que você veja o vídeo. Ela falou que existe uma sonata, né, de um determinado autor que faz com que o seu filho se desenvolva
melhor na escola. Então, na saúde, problemas físicos, Eu dei o exemplo do fermento. do né? fermento, e isso, do problema do fermento, da frequência frequência das notas musicais, a geometria que faz com nossas células. Muito bom, Muito, muito bom. bom. Então, esse é um processo nosso, né? A gente está encarnado, vivemos oprimido, por isso que muitas vezes a gente fica assim, com uma melancolia, né? Muitas vezes, não estou falando de depressão não, estou falando de melancolia mesmo. Às vezes a gente dá uma tristeza, a gente não sabe de onde vem, por que ela aparece. Puxa, eu não sei, de repente fiquei tão triste, do nada. Aí já logo fala assim, esse é o obsessor que me encostou. É o coitado do obsessor, sempre paga a conta. Ah, né? sim. Sempre. Mas não, isso não é, são frequências nossas em função do nosso próprios remanescência do nosso passado, momentos que nós estamos vivenciando e o corpo, como a gente cognitivamente, né? Que são os nossos ouvidos, nossos olhos, a gente não consegue perceber, a gente muitas vezes sente uma euforia, né? Ou então uma melancolia. Aí o que acontece? Começa a sentir isso, aí parte para um medicamento ansiolítico e tantos outros, tratando o efeito, né? E a causa continua com o problema. É como se eu tivesse uma úlcera, né, provocada pela, digamos, vou dar um exemplo assim, por comer, sei lá, um alimento ácido, por exemplo. E eu adoro esse alimento ácido, aí eu como esse alimento, aí me dá uma úlcera, eu vou no médico e ele fala assim, toma um diaprazol, né, que é o pro estômago. Isso. Aí você toma o diaprazol, melhora, porque ele camufla o problema. Mas você continua com o mesmo comportamento de comer aquele alimento ácido. Uma hora o diaprazol não vai fazer efeito. É isso. Né? Então é a mesma coisa das nossas emoções. A gente tem que buscar a emoção, o sentimento, o comportamento que está provocando aquela lesão física. Tá certo? E se essa lesão física for proveniente do nosso passado, um resgate, como tratar, como foi esse caso que eu falei do Chico, do amigo do Chico, como tratar para evitar que isso aumente ou para que isso diminua, seja mesmo menos. Alguma pergunta aí, José? Não, vamos dar uma boa tarde para Gisela Maria Aquino Gomes, que está lá no YouTube. Boa tarde, Luz e Paz, Maria Cristina Portela e Ara Cogos Gênio. Como é que eu sei se isso é do passado ou não é? Porque, veja bem, a gente tem muitas pessoas que já vêm desde nascença com um problema. Né? Já nascem, sim, né? E com certeza no antigamente passado. Acontecia até mais por causa de medicação errada que a mãe tomava. E como é que fica o compromisso nesse caso? É assim, é que nem o chikungunya, né? Que é o chikungunya, né? Que tá, é assim, já estava programado. O chikungunya foi o agente vetor, mas aquele espírito que ia ter hidrocefalia já estava programado. Hoje ele já vem com essa programação de enfermidade, porque pela justiça divina, pelo amor divino, ninguém passa pelo aquilo que não seja um resgate para melhorar a sua situação. É verdade. Né? Não existe. É só de pensar em... Quando olha para uma situação que é difícil de entender, é só pensar nisso. Que o amor de Deus é tão grande, a justiça é tão grande, que por mais cruel que possa parecer para a gente, é uma situação que é daquela pessoa. O Zé fez a pergunta, como é que eu sei que é do passado, que não é? É muito difícil. Para mim saber se é uma enfermidade do passado, teria que fazer uma regressão de memória de vidas passadas. O que eu não aconselho, né? E apesar de eu ter essa... Se bem que regressão de memória, só se tiver um trauma em relação a isso. Porque tem pessoas que se aceitam toda a situação. É verdade. É para quem tem trauma mesmo. Quem tem trauma mesmo, exatamente. Entendeu? Então, porque você falou assim, como é que eu sei que é do passado? É isso, eu não tenho... Bom, o passado é fácil, né? Quem nasce com um problema, assim, visível, é do passado. Quando, de repente, chega aos 20, 30 anos de idade e adquire uma enfermidade grave, né? Com essas que são fatais, como saber se é do passado ou do presente? É difícil. Para isso, nós temos que ver todo o histórico dessa pessoa dos 30 para trás. Porque nós podemos, sim, adquirir agora enfermidades que não estariam no nosso projeto reencarnatório. Porque pelo livre-arbítrio, eu posso tomar decisões que lesem meu organismo. Agora, veja bem, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a gente está falando de um processo que pode ocorrer, né? Pode. Mas, assim...
Porque senão a gente vai começar a justificar que tudo que acontece tem um vínculo no passado, né? Que ele fala assim, eu tenho um tiro no estômago, eu tenho um problema no estômago. Não. Precisa desmistificar isso. Exatamente, isso tem que desmistificar. Porque assim, quando a informação chega importante, por isso que o estudo é importante, gente. Por isso que o NED, o que é nosso, o NED é nosso, é importante. Não só o NED, todos esses estudos das outras casas espíritas que faz, esse trabalho maravilhoso que muitas casas fazem, é importante para que a gente possa ter o entendimento. Porque senão fica assim, a pessoa tem, um exemplo, encefalia, foi suicida. Ela tem síndrome de Down, suicida. Porque escutou alguém, por exemplo, Divaldo Franco, que é uma pessoa que a gente realmente é idôneo, né? Ele fala assim, não, a pessoa que tem síndrome de Down, que deu tiro na cabeça, ou se jogou de um prédio. Isso é uma explicação lógica, né? Em alguns casos, isso é verdade. Mas nós não é uma regra. Exatamente, não é uma regra. Temos que entender que nós somos 30 bilhões de espíritos, sendo que 7, quase 8 estão reencarnados. Então, nesse processo, existe sim aqueles que esse problema e outros que não. E por incrível que pareça, existem aqueles que fazem isso por amor, para que possa, de alguma maneira, auxiliar alguém. Então, cada caso é um caso, não dá para julgar. E, através do estudo, a gente vai entendendo isso. O Zé falou, não criar isso uma regra, né? A gente vai entendendo que há várias situações. Mas, geralmente, é falta de estudo. Que você falou, quando a pessoa não estuda, ela acha que... Sim, se torna genérico, né? A Delmira Ciccone Moutinho, ela fez um comentário aqui. E os pais... Os pais são preparados para cuidar dos filhos que vêm com problemas? Sim, eles e não só preparados. Vou falar de novo. Muitos casos, outros sim. Olha, existem casos que os pais não estão preparados, mas têm que resgatar esse problema. É um caso. Tem pais que pedem para ajudar, porque de repente, às vezes não tem nem vínculo nenhum com aquele espírito, mas ele precisa resgatar. Então, pessoas amorosas do mundo espiritual, porque às vezes a mãe, o pai, na qual tem que haver esse resgate, não quer, mas o espírito precisa resgatar. E como nós temos a individualidade, né? Apesar de sermos seres gregários, mas cada um é individual. Existem aqueles espíritos amorosos que falam assim, não, eu vou aceitá-lo. E aceita. Existem vários casos, mas todos os pais estão preparados para isso. Todos os pais sabem que isso vai acontecer. Mas se você pegar os casos, sinceramente, eu costumo dizer sempre, só quem passa que sabe o que está acontecendo. O resto é tudo especulação. Eu, quando atendo pessoas, que eu assisto pessoas, eu jamais interfiro no meu animismo, né, no meu modo de pensar, eu estou sempre trazendo para ela a informação dela. O que é isso? Por que isso? Eu jamais falo assim, não é isso não, é aquilo. Não, deixa, porque cada caso é um caso. Dentro dos estudos, existem várias teses. Por exemplo, que nós estamos falando isso de dar tiro na cabeça, é uma tese. Porque pode ser certo, digamos que temos duas pessoas com problemas mentais, eu e ele. É uma tese por quê? Porque para ele é um caso, para mim é outro caso. Ok, né? ok. A Carla Renata Capaz fez uma pergunta que eu ia te fazer. Ela já antecipou. Algumas doenças são produtos das nossas más ações? Ela está afirmando. Algumas? Todas. Todas, né? Todas. Porque, vamos de novo, eu vou falar de novo. Deus é amor. Já a gente fazendo coisa errada, ele não quer castigar, né? Porque o castigo não existe castigo. O castigo não existe. Eu costumo dizer que castigo não existe. O que existe é consequência. Tudo na vida. Eu estou sendo castigado. Não, ninguém está sendo castigado. Ninguém é Deus castiga. Deus castiga. Você já ouviu isso? Opa! Deus castiga. Não, se é Deus, é assim. Deus Coitado de Deus, né? Que nem o Beni fala, né? Coitado de Deus. Coitado de Deus. Tem muita coisa para resolver. Deus quer. Eu tô ferrado, a minha vida não vai para frente. Deus quer. Geralmente a gente tá fazendo uma fuga, né? É Deus, entrega nas mãos de Deus. Deus é uma fuga. É mais fácil, né? Mais fácil. Olha, a Delmira Ciccone, ela completou com uma outra coisa interessante, que ela falou assim, na hora da concepção, também creio ser importante o nosso pensamento? Ela tá perguntando. Se na concepção é importante o pensamento? Na hora da concepção, o pensamento contribui bastante. Mas tanto aquele que está reencarnando como os pais já tem um projeto reencarnatório. Tá? É importante isso.
Não é o pensamento bom, é assim, um pensamento negativo de um pai, assim, eu não vou contar um caso, depois eu tenho a oportunidade, porque hoje o tempo está um pouco apertado, mas eu tratei um caso de uma pessoa que eu fiz regressão até o útero, e a mãe ama a filha, mas não compreendia por que a filha odiava ela, né? Não era odiar assim, mas sentia um ranço. Porque assim, no dia que a mãe começou a sentir aquelas dores, que não foi cesariana, né? A dor de parto, ela falou, meu Deus do céu, para que eu fui ter essa criança? E isso o feto sentiu ouviu aquela... Então, ali criou um ranço, né? Que depois conseguiu resgatar. Só o complemento da Delmira falando sobre Deus. Deus é bom o tempo todo. Mas a gente não pode usar Deus de muleta para as coisas. Ele nos deu ferramentas para a gente seguir. Ele dá o tempo todo. Ele dá o tempo todo, que nem a Delmira está falando. Orientação, caminho. A gente precisa de ajuda. Meu Senhor, por favor, eu quero tal coisa. Ele dá, sabe como? Ele coloca uma pessoa na sua vida para que aquela pessoa possa te dar o caminho. Isso. Mas a decisão sempre é sua. Sempre. A decisão é sua. Sempre sua. Exatamente. Boa tarde para Maria Cristina Franceschi. Vê se eu errei o seu nome, você que está vendo pelo YouTube. Seja bem-vinda, Maria Cristina. Eliana Fernandes, a nossa contratada aí, nós precisamos pagar ela esse mês, ainda não pagamos. Ela fez pergunta? Fez pergunta. Então nós pagamos ainda. Ainda porque quando ela para de perguntar, porque nós não paramos. Ela falou assim, problemas mentais podem ser também uma pessoa bem inteligente que usou mal a inteligência em vida passada, inclusive religiosa, e vem nessa vida o problema. Também, né? É outra possibilidade. Bem lembrado, também. E eu acredito assim, aí assim, uma visão particular minha, eu acho que é o maior índice, visão particular minha, que aquelas pessoas que realmente utilizaram, não só religiosa, mas como política ou até domínio no própria família, às vezes, pessoas que da família, né, dominaram e continuam domando, não cristalizou, a gente fala, cristalizou a ideia do poder, né? Ele cristalizou a ideia do poder, então ele é obrigado a ser encarcerado, né, nessa razão para que ele possa sentir a necessidade, porque aí o que acontece, quem tem problemas mentais, ele recebe o quê? Compaixão, né, das pessoas à sua volta. Então, ele aprende a ser amado. Porque antes ele não amava, ele dominava as pessoas. É muito interessante. Né? Isso, Ele dominava as pessoas. E nesse momento de compaixão, todo mundo se centra nele e ele percebe que ele começa a ser amado. E ao ser amado, ele começa também aquilo que todos nós temos, porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Somos amorosos, fraternos, solidários, né? Porém, às vezes não estamos. Mas esse germe está em nós. E quando ele tem essa compaixão, esse amor, esse germe começa a florear, né? E aí ele tem uma sensação totalmente diferente. muito interessante mesmo. Dá até conotação para outras coisas. Mas vamos atender o pessoal. Vamos. Seja bem-vindo a Ivone Mendes Pereira, Rita de Cássia. A Urane, a Carla Capasso, Renato Capasso, ela está falando assim, e as doenças congênitas são produto de más ações do passado? Eu vou falar de novo, toda enfermidade, ela vem da onde? Ela vem do espírito, né? Depois passa pelo perispírito, que é o filtro. O perispírito é o filtro. E se a gente, de alguma maneira, não conseguir minimizar essa enfermidade no filtro, né? Digamos que ela vem, filtra e não chega no corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, já vou te responder. Por exemplo, quando eu começo a sentir um ataque cardíaco, uma dor no peito, vou no médico, faço tudo quanto é que é exame, não dá nada. Né? Aí você continua, pô, mas não é possível. Aí, agora infarta, agora corre, batimento normal, pressão normal. O que é isso? Isso é um problema psicossomático. Por que psicossomático? Porque essa energia está no perispírito. Ela ok. Mas como ele tem a ligação célula, hoje nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas está ligado um filamento no perispírito, que é ele que transmite a informação. A gente sente aquela energia que chama-se doença psicossomática. Então, o que acontece? Todas as enfermidades são provocadas pelas emoções, sentimentos, ações do espírito. Se vem do passado ou vem do presente, o que acontece depende de cada um.
De cada um é de um jeito. Umas sim são do passado, outras são adquiridas aqui no presente a partir do útero. Eu já vi casos que o espírito começou a adquirir essa enfermidade a partir do útero e quando chega aos 10, 12 anos, se houver uma ressignificação, modifica, volta ao normal. Se não ressignificar, aí o problema começa a ser crônico e assim por diante. Cada caso, inclusive os pais estão cientes disso. Os pais sempre estão cientes, a família, os pais, os avós, ou seja, o grupo familiar sabe de tudo. O projeto reencarnatório vai muito além só do pai e da mãe. Ele envolve os irmãos, envolve os avós, envolve amigos que aparecem de repente, envolve muitas vezes o patrão e assim por diante. É um projeto muito complexo, é muito complexo. Só para completar essa pergunta, a Eliana já completou, eu vou pular, daqui a pouco eu já respondo da Urânia. Ela fala assim, Carla, está respondendo para a Carla que fez a pergunta. As doenças congênitas podem ser provas ou expiações. Se forem expiações, são consequências de erros passados. Se forem provas, pode ser a primeira vez. Sim, pode ser. Pode ser. Mas concorda comigo que toda prova ela tem uma matriz? Sim. Entende? Então, mesmo sendo... o que eu estou falando agora é uma reflexão, tá, gente? É uma reflexão. Se ela é uma prova, mesmo agora, nesse momento, eu estou entrando em prova. Olha, é o seguinte, ó, eu percebi que isso aqui que você fez, você precisa provar também para você ver que não foi legal. E essa é a minha primeira prova disso, mas ela é consequência de onde? Da onde foi criada a matriz? No meu passado. Ok. É isso? Isso é só uma reflexão, tá, gente? A Urânia perguntou do Alzheimer. E o Alzheimer também é um resgate? Olha, o Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, né? E eu pesquisei bastante, né? Vou ser sincero, pesquisei bastante sobre o Alzheimer. Você tem uma palestra sobre Alzheimer? Tenho. Você já até apresentou aqui. Eu vou resgatar e trazer para vocês, assim, falando só de Alzheimer. Pode continuar. Então, porque o Alzheimer, ele pode... Veja bem, o Alzheimer pode ser do nosso pretérito, né? Pode ser do nosso passado ou pode ser do nosso presente. Porque as pessoas que são muito rígidas, são autômatas, aquelas pessoas que cristalizam, eu gosto de falar muito disso, a cristalização de ideia, que cristalização, você se fecha nessa ideia. Existe tudo, veja bem, eu vou falar organicamente, mas é sempre provocado, ou seja, a causa sempre é espiritual. E não estou falando de religião. Não estou falando de religião, estou falando de espírito, né? De espiritualidade, de espírito. A causa sempre é espiritualidade. Ou seja, existem enzimas dos nossos neurônios, né? Na sinapse, nessa neurotransmissores, que são tóxicas, que a gente elimina naturalmente. E com a cristalização, essas enzimas, elas enfermizam, elas infeccionam os lóbulos cerebrais. Então tem todo um processo, mas o Alzheimer pode sim ser provocado a partir dessa encarnação, tá? Dessa encarnação como uma forma, inclusive vou dizer uma coisa, muitas vezes é um presente para quem está desencarnando com Alzheimer, sabe? Porque esse período em que ele fica no processo, pessoas muito materialistas, que acham assim, não, morreu, acabou, sabe? E não merecem sofrer, né? Ninguém merece. Segundo a criação, segundo o amor de Deus, nenhum de nós merece sofrer. A gente sofre porque a gente quer. Por mais duro que seja, é duro para mim isso também. A gente sofre porque quer sofrer, porque Deus não quer que a gente sofra. É ponto final. Então, para que o amor, para que a gente não possa sofrer, a gente vai desencarnando aos poucos. Desencarnando aos poucos. E vejam bem, eu vou fazer uma pergunta em cima da hora. Quando o espírito, quando chega naquela fase 4 do Alzheimer, que a pessoa fica totalmente, volta ao feto, né? Onde é que está o espírito? Porque assim, o espírito ele jamais regride, né? O corpo adoece, mas você não perde a sua consciência. Onde é que ele está? Ele está na espiritualidade. O que está acontecendo com ele? Já pensou o que está acontecendo com ele? Então, isso é um processo que a gente tem que avaliar. Se você quem está ouvindo, tem alguém com Alzheimer em casa,
leia para a pessoa. Ah, mas ela está dormindo? Leia, converse com ela, toque músicas, que inclusive foi a Ana Denigres falou isso para nós aqui. Toque música que eles gostam. Não vai tocar funk pro cara. Não. Não, isso é música clássica, sonata. Música clássica, isso. ou uma música que ela gosta. Minha mãe gostava muito daquele Glenn Miller. Eu tocava para ela toda Glenn Miller. Então, faça isso. Vamos lá que tem bastante aí. Lá, a Rose Amorim falou, boa tarde, meninos. Menino para ele, né? Síndrome de Down também, depois ela falou que já foi respondido, né? Mas eu vou só ler a pergunta dela. Síndrome de Down também, eles escolhem estar presos para não cometer os mesmos delitos anteriores? Talvez com os próprios pais? Sim. Pode ser, né? Eles escolhem, há quem escolha, vou falar bem, há quem escolha e há quem não queira. E foi porque precisava ser, né? Porque como eu falei, nós somos uma infinidade de espíritos. A gente não pode só generalizar, né? Existem aqueles que vieram por expiação, para poder sentir que nós começamos essa compaixão, esse amor, e dar uma amenizada, né, nas emoções dele. E aqueles falam assim, caramba, eu fiz tanta bobagem, eu não quero fazer mais. Então, eu venho. A Eliana Fernandes, ela consultou lá, viu o livro dos Espíritos e falou assim, toda expiação é a prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Sim, claro. Segundo o livro dos Espíritos. Claro. Perfeito. Concordo. E é prova e expiação, tá? Não é expiação e prova, né? É prova e expiação. Primeiro a gente passa pela prova. E depois pela expiação. É que nem o caso da escola, né? O professor dá prova. Se não aprende, vai para expiação. O que é expiação para mim? Para mim, expiação é... Na época tinha a segunda época. Naquela tinha a segunda época. Para mim, segunda época. Agora não tem mais nada disso, mas na minha época... Olha, você ficou em segunda época. Meu Deus do céu, aquilo é um sofrimento. A Aurélia está falando sobre do Alzheimer. Um trauma muito forte pode desencadear o Alzheimer? Contribui. Não desencadeia, contribui. Minha mãe, por exemplo, foi um caso. Minha mãe já tinha sinais, ela sofreu um acidente, foi atropelada, né? Inclusive pelo próprio... já estava no sintoma do Alzheimer, ela foi atropelada e com esse atropelamento ela teve um traumatismo craniano, não grave, mas leve. Isso aí desencadeou, daí para frente foi muito rápido. Pode sim. Carla Renato, gratidão. Nós respondemos a Carla e a Eliana também ajudou. Nós é que agradecemos, né? A sua colaboração. Isso. A Leonice Aparecida está falando crises de ausência. Eu não entendi. A crise de ausência deve ser do Alzheimer. Ela deve estar se referindo ao Alzheimer. O que é uma crise de ausência? Não, tem ausência de personalidade, né? A pessoa às vezes se prende tanto ou foge tanto do que você é e você tem uma perda de personalidade. Quando algumas pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, só para o pessoal entender, né? Você tem um ídolo, não vou dizer os profissionais, né? Apesar que os profissionais acontece isso também. Você adora tanto alguém, você transfere as suas frustrações para aquela pessoa que você perde a sua personalidade. O caráter, nós nunca perdemos o caráter. Mas a personalidade, sim. Então a gente começa a se vestir que nem aquela pessoa, andar que nem aquela pessoa. Muitas pessoas... tem um rapaz, eu não lembro o nome dele, ele foi num programa lá aquele rapaz alto... Rapaz alto, não sei. Num programa de entrevista. Se vocês lembrarem, vocês falam, é um cara altão, eu não gosto muito, faz muita piada. Mas vocês vão saber que alguém vai me dar um toque. Ele se sabe aquele tem a Barbie e tem o outro, o namorado da Barbie. O Ken. O quê? O cara fez as plásticas completas e ficou exatamente a ele, igual a ele. Exatamente igual. Tu olha o boneco, olha ele, é a mesma pessoa. Isso é uma perda de personalidade. O caráter, ele não perde. O que é o caráter? Se é uma pessoa de boa índole, se não é de boa índole, né? Se é uma pessoa... O caráter. Agora, a personalidade ele perdeu. Por quê? Provavelmente por um sentimento de rejeição, frustração, baixa estima. Aí faz com que você perca a sua personalidade em busca de algo que faça você se elevar. Perfeito. Vamos para a última pergunta agora? Bora. A Dora Aparecida Nascimento Silva, lá falando do YouTube, ela está fazendo a seguinte pergunta: o que vocês podem falar sobre o lúpus? O que você tem de conhecimento do lúpus para falar? Olha, o lúpus é problema de imunidade, né? Isso. Olha, eu vou te ser honesto, eu tenho uma informação sim, mas eu vou confirmar, sabe por quê? Porque eu estudo um pouquinho sobre a linguagem do corpo.
Então, eu não quero comentar agora, para não, de repente, se eu estiver me enganando, não falando a coisa correta, eu sei que tem muitas pessoas com lúpus e tem muita informação com relação a isso, mas eu prometo que eu respondo para você, tá? Eu vou ver direitinho, porque... Sexta-feira que vem, às 14 horas. Às 14 horas, eu pego o nome dela direitinho, né? Eu vou até anotar aqui. E eu prometo que eu respondo. Aí eu trago a informação, porque eu não gosto de achismo, né? Tem muito achismo. Às vezes eu vejo coisas... Então, não só o lúpus, como a imunidade, né? O problema de imunidade, tudo tem um porquê, tá bom? Prometo que sexta-feira eu trago... vou até anotar aqui suas perguntas. Lúpus. O nome dela é Dora Aparecida Nascimento Silva. Muito, muito importante, muito legal falar do lúpus. A gente tem aqui companheiros nossos aqui da casa, que são trabalhadores da casa, também tem lúpus, né? E a gente nunca se aprofundou nesse assunto. Porque é assim, Dora. Muito bom. Sabe por que eu não quero falar agora? Porque assim, eu vou trazer detalhadamente. Porque as informações que eu der, às vezes vai mexer, eu tenho que falar do jeito porque vai mexer um pouquinho Mexe com a pessoa, vai dependendo do que você passa. Então tem que ser uma coisa sensata e de maneira que a pessoa compreenda, porque o lúpus dá para se curar o lúpus. Mas o comportamento tem que mudar totalmente. Os médicos falam que não tem cura. Não, é assim, tudo... Eu vou dizer para vocês. Toda enfermidade, toda, sem exceção, tem cura. Toda. A não ser que seja o resgate, né? Resgate kármico mesmo. Que nesse... Eu não dei o exemplo do cara que perdeu o braço e perdeu o dedo? Então, ele ia perder o braço, fez um trabalho e perdeu o dedo. Então, toda enfermidade nossa tem... A não ser que seja aquele resgate verdadeiramente, né? Porém, sabe o que acontece? Emmanuel, eu não sou eu que digo isso, Emmanuel diz, nós não queremos ser curados. Dito por Emmanuel. Nós não queremos ser curados. Então, é que nem mais ou menos, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou diabético, por exemplo, digamos que eu seja diabético. Aí eu sou louco, tarado por bolo de chocolate. E está me atormentando eu não comer bolo de chocolate, mas eu não posso. Aí o médico me dá um remédio milagroso. Eu ia a 600. Eu tô com 80, o remédio milagroso. Graças a Deus eu tô curado. Não está curado. Você está medicado. É isso. Aí eu vou lá. Primeira coisa que eu faço, o que é? Eu como um bolo de chocolate e uma Coca Diet. E não adianta nada, né? É verdade. Você está entendendo como é que funciona? Então, o que aconteceu? Eu não quero ser curado, porque ser curado é eu nunca mais comer bolo de chocolate. E nós, é a mesma coisa. Você fala assim, olha, o problema do seu fígado é que você é muito intolerante, tem raiva de todo mundo. Vai tratar essa sua frustração que gera intolerância. Aí a pessoa não quer, ela vai no centro, ela toma passe, ela faz trabalho de rua, de caridade, né? Só não quer mudar, só não quer mudar. Eu não quero mudar. Então, a gente não quer mudar. Não quer mudar. Entendi. Né? Então, esse é a explicação que Emmanuel nos dá. A Eliana Fernandes está falando, lúpus é uma doença autoimune. É autoimune, exatamente. Isso. Mas a gente vai falar, Dora, muito obrigado pela sua contribuição, por essa pergunta. Que é importante. Porque pouco se fala do lúpus. Prometo, olha, é assim, semana que vem nós vamos dar um tempo para falar sobre isso. A gente vai falar sobre muito bom, muito bom. Um pouquinho longo, né? Então nós vamos falar sobre o lúpus. Aí vamos deixar os 20 minutos, inclusive para as perguntas, vamos deixar uns 30 minutos, né, Zé? Para a gente falar só sobre o lúpus. Autoimune, é importante que a gente fale sobre ela. Agora, não estou contradizendo os médicos, pelo amor de Deus, né? Dizer que eu tenho nada disso. Eu estou dando uma explicação espiritual, né? Toda enfermidade tem cura. Jesus já nos falou isso. Sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. E ele curou leprosos de nascença, leprosos, paralíticos de nascença, cego de nascença. Então, se eu posso fazer o mesmo que ele faz, por que eu não estou fazendo? Ó, a Eliana está completando aqui. Autoimune é quando ocorre uma produção excessiva de anticorpos contra as próprias células do organismo. Na realidade, ele não reconhece as células do organismo. Ele acha que as células do organismo são corpos estranhos ao organismo. E começa a se atacar o próprio corpo. Seria mais ou menos uma autossabotagem. Eu não queria falar sabotagem, entendeu? Porque senão a pessoa vai falar, começar já a botar na... Porque é uma informação que tem que ser muito bem dada, gente. Então, vou botar sem triagem rapidinho, para vocês... a curiosidade da sexta-feira que vem. É autossabotagem.
Só, E só para completar, diz assim, pode ser uma autodefesa muito grande. Pode ser uma autodefesa muito grande, Eliana, completando sobre a questão do autoimune. Prometo que sexta-feira Vamos que falar vem. sexta-feira que vem? Muito bom. Então você, que conhece alguém que tem lúpus, você que sabe de alguém que precisa ter conhecimento, a gente vai ver do lado espiritual. Sim, né? sim. O lado Lado espiritual. O lado Não vou- da doutrina. Não vou falar de medicamento, não vou falar disso. Eu não- mesmo porque eu não conheço, não sei, não tenho capacidade Então, para isso. já avisem as pessoas que a gente vai falar sobre lúpus, Até trago umas perguntas, né? Para que traga as perguntas também. o que é interessante também. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos fazer uma prece? Vamos lá. Pode fazer, então. Bom, a prece é agradecer sempre a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, porque somos uma família espiritual. E à medida em que a gente vai nos conhecendo, seja através do NED, essas pessoas que são simpatizantes, a gente está trazendo para o nosso núcleo, para o nosso meio, todos aqueles que têm laços de alguma maneira afetivos. E agradecer a Jesus por essa oportunidade e acima de tudo, aos mentores e trabalhadores da espiritualidade que no anonimato estão sempre nos ajudando aqui no NED. Somos todos uma família encarnada e desencarnada. E aos trabalhadores, aos mentores, aos instrutores que nos auxiliam no NED, o nosso muito, muito obrigado. E acima de tudo, como sempre, ao Mestre Jesus. Que tenha sido feita a sua vontade, agora e sempre. Muito obrigado. Agradecemos, que assim seja. Convidando vocês, nesse final de semana, nós estaremos, para o pessoal que não dorme, a madrugada completa, da meia-noite até às 5 da manhã, você vai ter cirurgia espiritual, tratamento, evangelho, nosso evangelho no lar com Beni Coquito, vai ter exercício de respiração, tudo isso na madrugada. Então, você não está dormindo, fala assim, eu não consegui dormir. Geralmente a gente liga a televisão. Não liga a televisão, pega o celular e assiste a gente, entra lá no Seara de José, tá? Entra lá no perfil do Seara de José e a gente vai estar, porque vai dar um soninho tão gostoso, vai dar um sono. Ou então faz assim, não dorme. Dorme durante o dia para ficar. Não. Durante você dorme à vontade, durante a noite você vê o Zé. Não fiquem. A ideia nossa não é que você assista tudo, não. É que você durma. É que você consiga ter um sono, que você consiga Reparador. ter um Verdade. pouco de paz. Essa é a ideia. Tanto é que a gente cortou o programa e só colocou as partes das vibrações, o evangelho direto, o evangelho deles. A gente tirou todo o começo e fim do programa para que vocês fiquem a noite toda assistindo. Liga lá, assiste um pouquinho, descansa. Vai dar um sono, né? Vai dar um soninho, tá bom? Ideia é essa. E terça-feira teremos o Marco Antônio, né? Com o livro Mensageiros. Sexta-feira teremos o professor do Alessandro falando do livro Voltei. Quinta-feira já temos Quinta-feira teremos o nosso querido José, que está com o Zezinho, José da Conceição Abreu, que está em Portugal, está preso em Portugal. Está preso em Portugal. Peraí, deixa preso, não é na cadeia não, viu, gente? É que ele foi pra lá e não consegue voltar. Então ele vai trazer as notícias lá de Portugal e vai falar também sobre o Evangelho no Lar. Vai ser muito importante a importância do Evangelho no Lar. Quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Tá bom? Pelo grupo do Departamento da Família, da USE Regional. E, por favor, prestigiem o primeiro mês de evangelização do Departamento Infantil da USE Santos. Tivemos aí a Vera fazendo a palestra na quarta-feira e teremos, acho que a Cíntia agora, na próxima quarta, se eu não me engano. Eu ainda vou confirmar. Quarta-feira, às 20 horas, o mês de evangelização, que é muito importante. É fundamental que você saiba lidar o que passar para as crianças em casa. O que evitar, né? Que é importante. Esse negócio de ficar deixando a criança no centro para o pessoal cuidar, não, nós somos cuidadores de crianças. A evangelização tem uma outra função, foi muito bacana e vamos lá prestigiar. A evangelização começa pelos pais, viu, gente? Não é pelos filhos, não. Pelos pais. É isso aí, tá bom? E aí vai assistindo a nossa programação aí, segunda e quinta os tratamentos, às 19 horas, terça e sexta às 3 da manhã e quarta-feira as cirurgias espirituais às 19 horas. A cirurgia espiritual não é mais às 20, às 19 horas. Beijo no coração. Fique com Deus. Sintam-se abraçados nesse momento. Gostaríamos muito de dar um abraço em todos vocês e o dia está chegando, um dia vai chegar e a gente vai conseguir.